Dr. Nuno de Siqueira é trineto de José da Silva Carvalho. Os descendentes de Silva Carvalho mantiveram na posse da família a casa em Vila Dianteira, onde nasceu este estadista, carinhosamente cuidada e com vida. O Dr. António Viana, neto da Silva Carvalho, escreveu José da Silva Carvalho e o seu tempo em 3 volumes, uma edição da Imprensa Nacional, em Lisboa, de 1891 a 1894. A 9 de junho de 2016, Nuno de Siqueira doou com os seus irmãos Maria Laura Viana de Siqueira, José António Vieira de Siqueira e Maria da Assunção Viana de Siqueira, o arquivo particular de José da Silva Carvalho à Torre de Tombo. Hoje vai-nos falar da memória de José da Silva Carvalho na família. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por saudar a Câmara Municipal de Santa Combadão por esta magnífica iniciativa, na pessoa do seu vice-presidente, Dr. Agostinho. Saudar também aqui o meu colega hoje de mesa, o Dr. Silvestre Lacerda. Saudar os oradores de ontem, que aqui estão presentes, e saudar a todos aqueles que, nesta bela manhã de domingo, resolveram vir aqui para assistir à continuação deste colóquio sobre José da Silva Carvalho. A mim coube-me a tarefa de falar um pouco da memória de José da Silva Carvalho na família. Já aqui foi dito várias vezes que os meus irmãos e eu somos trinetos de José da Silva Carvalho. Mas eu preparei aqui assim uma pequena árvore genealógica para se perceber melhor como é que é essa ligação familiar. Temos então aqui o José da Silva Carvalho e agora ele teve vários filhos. Alguns morreram crianças, como, enfim, na época acontecia muito, dada a grande taxa de mortalidade infantil. Houve 3 filhos que casaram e tiveram descendência, que foi o João, que foi depois Visconde de Silva Carvalho, uma filha chamada Ludovina e uma outra filha chamada Camila. E é esta a nossa bisavó Camila, que vemos aqui com uma roca a trabalhar. Ora bem, a bisavó Camila casou com um senhor chamado João, o nosso bisavô, João Sabino Viana. E desse casamento resultaram vários filhos, entre eles o nosso avô, António Viana, ao qual eu depois voltarei mais detalhadamente quando me referir à obra que o Dr. Silvestre também já fez referência, do José da Silva Carvalho e o seu tempo. O meu avô Viana casou com uma nossa avó, Laura Schroeter, filha do Ernesto Trizal Schroeter, que foi também um homem importante na sua época, porque, entre outras coisas, foi ministro das Finanças no primeiro governo de João Franco. Do casamento da minha avó com o meu avô nasceram 2 filhas, a tia Camila e a minha mãe, que aqui está nesta fotografia de juventude, onde ela assinou Assumpção, de uma forma que certamente irritaria as pessoas do acordo ortográfico. A minha mãe casou com o meu pai, Nuno de Siqueira, que vemos agora aqui. Esta é uma fotografia na Vila Dianteira, portanto já se vêem ali os buxos. Para quem conhece a casa, quem não conhece terá a possibilidade de a conhecer daqui a pouco. E então estamos aqui, o grupo de família, um bocadinho mais novos, não é, do que atualmente. O meu pai, a minha mãe, a minha irmã Maria Laura, o meu irmão José António, que não pôde estar presente neste colóquio, eu e a minha irmã Maria da Assunção. Ei, está bom. Para trás. É aqui. Aqui já é uns aninhos mais tarde, mais concretamente foi no ano passado, quando nós aqui viemos para aquela... A Filarmónica atuou no âmbito das comemorações
do bicentenário da Revolução de 1820, e então tirámos esta fotografia também na Vila Dianteira, na casa da Vila Dianteira, os 4 irmãos, em que a minha irmã mais velha ostenta o quadro que nós temos lá pendurado na sala com o nosso trisavô José da Silva Carvalho. Dizem que eu dou uns ares de parecença com ele, nomeadamente na implantação do cabelo, o que hoje em dia é difícil de comprovar ou de verificar, mas enfim, há quem diga que a implantação de outrora do meu cabelo seria vagamente parecida com o do nosso trisavô José da Silva Carvalho. Ontem, quando a dada altura estava aí um repórter de rádio e ele fez-me uma pergunta inesperada para mim, foi: porquê é que este vosso trisavô é tão marcante nas vossas vidas atuais? Porque, dizia ele, eu nem sei quem foi o meu trisavô. E eu, de facto, pensei e respondi que, bom, para além de ser uma pessoa ilustre, que teve uma importância grande na sua época, há uma grande ligação a ele pelo facto de ele ter nascido na casa da Vila Dianteira, está aqui, e desta casa, mercê de sucessivas transmissões, portanto, bisavó Camila, avó Viana, mãe Assunção, ter vindo parar a nós e nós continuarmos a usá-la, sobretudo no verão. Claro que é mais uma casa de verão, porque as condições climatéricas da região não são muito favoráveis a que cá venhamos no inverno, a casa não está preparada para isso, mas é uma casa que nós estimamos, e o facto de sermos hoje os possuidores da casa onde nasceu José da Silva Carvalho é, sem dúvida, um elemento de permanente lembrança da figura desse nosso trisavô. Estas casas da Beira antigas têm, enfim, várias vantagens sobre as casas modernas. Uma delas é que são feitas em granito, que é um material nobre e que permite até nestes dias de grande calor manter a casa fresca, que é uma grande qualidade. Mas estas casas velhas, como dizia o José Régio na sua toada de Porto Alegre, as casas velhas, as casas que têm história, elas não são só feitas de granito, são feitas também de memórias, de coisas que aconteceram nessas casas, boas, más, de pessoas que ali viveram e que foram, ao longo das gerações, por tradição oral, transmitindo, enfim, as suas impressões, as suas emoções. Daí que esta casa não seja apenas uma casa de granito na Beira Alta, mas para nós é uma casa que é depositária de uma tradição familiar e à qual me liga, e aos meus irmãos também, memórias antigas e da nossa infância e que por isso mesmo são tão marcantes. Para referir apenas o meu caso pessoal, é nesta casa que eu aprendi coisas tão importantes e como trepar às árvores, andar de bicicleta, caçar passarinhos, coitadinhos, ir ao Mondego pescar com uma cana. Portanto, foram conhecimentos que eu adquiri aqui nas minhas férias grandes, nesta casa, com os meus irmãos, com os amigos que aqui tínhamos, os vizinhos com quem convivíamos. Portanto, é uma casa que está muito carregada de história e eu acho que esse é um dos elementos fundamentais que faz com que nós não esqueçamos a figura de José da Silva Carvalho, que aqui nasceu. E é essa memória que existe presa à casa que nos permitirá, por exemplo, hoje, irmos visitar o célebre esconderijo dos irmãos Silva Carvalho, de que o doutor
António Neves já ontem aqui fez referência. O esconderijo, fisicamente, já só há uns vagos vestígios, porque, segundo a tradição, havia um alçapão no corredor, sobre esse alçapão era colocada uma arca para disfarçar a existência do alçapão, e depois havia o esconderijo e uma parede falsa que impedia que quem entrasse na loja, a loja fica aqui assim, é isto, não dá para apontar, não? É? Tem que apontar para ali. É mais ou menos ali assim a entrada para a loja, que depois iremos visitar. Portanto, quem hoje vai visitar o esconderijo já só encontra vestígios, mas ele existe nas nossas memórias e na tradição que foi sendo transmitida através dos tempos. E eu estou a falar aqui do esconderijo e estou-me a lembrar de uma coisa que não tem nada a ver, aparentemente não tem nada a ver, mas talvez tenha. O Dom Tomás de Belbreiner, que foi médico da corte, conta nas suas memórias um episódio que eu acho que tem muita graça, que ele diz que estava ali na zona de Vila Viçosa e que foi passear pelo campo alentejano e encontrou um camponês. E o camponês disse-lhe que em tempos longínquos o rei Dom Carlos tinha ido caçar para aquela zona e lhe tinha oferecido um canivete. E mostrou-lhe o canivete ao Dom Tomás de Belbreiner. E o camponês dizia que tinha tanta afeição àquele canivete que usava diariamente e, portanto, já tinha sido há uns poucos anos, aquilo estava muito gasto, ele já tinha mudado o cabo 2 vezes e a lâmina 3 vezes, mas o canivete ainda ali estava. E eu acho que o camponês tinha toda a razão, porque, embora o canivete já, obviamente, não fosse o objeto que fisicamente o rei Dom Carlos lhe tinha oferecido, mas na memória dele continuava a ser. O mais importante era aquele gesto do rei que lhe tinha oferecido o canivete em que ele tinha uma tão grande estimação. E eu acho que, mal comparado, o esconderijo também é um pouco isto, quer dizer, o esconderijo já não se percebe bem, mas nós sabemos que existiu e a memória familiar mantém-no vivo, daí a visita que daqui a pouco aqueles que quiserem poderão fazer a esse lendário espaço onde os irmãos Silva Carvalho se refugiavam sempre que se sentiam acossados pelos partidários de Dom Miguel. A casa nem sempre foi assim, como é óbvio. Estas casas também vão mudando. Esta é a fotografia mais antiga que nós temos da casa, tirada de outro ângulo. Onde é que está o ponteiro? É aqui. Vemos que não há o muro, para quem conhece a casa, há aqui o muro, não é? Na estrada. Aqui não havia muro. Havia aqui umas construções estranhíssimas do lado esquerdo, do lado esquerdo, e que depois foram demolidas. Portanto, esta é uma fotografia muito antiga da casa. Temos aqui, enfim, outras fotografias mais modernas, mas também antigas. Aqui é uma rua de bucho. Vê-se ao fundo aquela casa, para nós era a casa do Carlos. Aqui é a parte de cima do jardim, ainda com os buchos que o meu pai plantou, que vieram da quinta de uma senhora, que era a Dona Maria do Céu. E estão aqui os buchos ainda pequeninos. Isto talvez seja um bocado maçador para quem não conhece a casa, mas desculpem lá, é mais dirigido a quem conhece. Aqui está a minha mãe, creio que com a Maria Laura. Aqui é onde agora há o pomar das Aveleiras, nós chamamos o Chão do Santo, e esta é uma fotografia engraçada em que vê-se aqui à direita
o Armando, que era o nosso caseiro, a tia Júlia, a minha irmã Maria Laura, também ali está, a Rosalina, enfim, gente da nossa época. Esta é outra fotografia. Esta é mais recente, mas ainda com o telhado antigo e ainda com os 2 cedros que mais recentemente tiveram que ser derrubados porque estavam a pôr em risco os telhados. E mais uma fotografia tirada do chão do Santo com os cedros. E voltamos ao meu avô, António Viana, que dedicou uma grande parte da sua vida a reunir a documentação que tinha em seu poder de Silva Carvalho e que agora pertence à Torre do Tombo. O meu avô fez então esta coletânea. Isto deve ter dado um trabalho fantástico, porque na altura ele fazia isto à mão, transcrevia as cartas, até cartas em francês e em inglês, ele copiava tudo isto à mão para depois então seguir para a tipografia. São 3 volumes, como o Dr. Lacerda já referiu. Está aqui um dos exemplares, não sei se conseguem, talvez consigam ver. E esta obra, portanto, reúne grande parte da documentação que existia no baú que nós tínhamos lá em nossa casa e que foi então doado à Torre do Tombo. O meu avô Viana, para além de ter escrito ou de ter compilado, feito esta compilação, também escreveu uma outra obra que o professor José Adelino Maltese ontem fez referência, que é Apontamentos para a História Diplomática Contemporânea. Também uma obra, enfim, bastante importante para a sua época. E o facto de o nosso avô ter feito esta obra também é um elemento de ligação muito forte a José da Silva Carvalho, porque os meus irmãos e eu habituámos-nos desde sempre, em casa dos nossos pais, a ver estes livros, a folheá-los, enfim, a mostrar-nos a nossa curiosidade por este trabalho imenso que aqui vai. E, portanto, o facto do nosso avô ter feito a preservação desta imagem do seu avô também ajudou certamente a que a memória de José da Silva Carvalho esteja hoje mais presente na nossa geração e, quiçá, nas gerações mais novas. Eu voltava então a José da Silva Carvalho para dizer o seguinte. Ontem já foi aqui exaustivamente referido muitos aspectos da sua vida, portanto eu não vou repetir nada. Queria apenas chamar a atenção para 2 ou 3 aspectos da vida de Silva Carvalho que são, digamos, características da sua personalidade e do seu caráter e que, a mim, particularmente, acho mais significativos da sua personalidade. O primeiro é a sua coragem física. Nós temos que pensar que ele constitui o Sinédrio, juntamente com Fernandes Tomás e outros liberais, em 1818, apenas meses depois de uma tentativa de rebelião, em 1817, de Gomes Freire, ter acabado da forma que sabemos, com 12 pessoas enforcadas entre São Julião da Barra e o Campo dos Mártires da Pátria, no Campo de Santana. Portanto, criar uma associação secreta, tendo como objetivo final o derrube da situação vigente, não era propriamente uma tarefa leve, era uma tarefa muito arriscada. Felizmente que as coisas correram bem, como todos sabemos, e que terminou essa atuação, essa constituição do Sinédrio, da forma que sabemos, com a Revolução
de agosto de 1820. Mas as coisas podiam ter corrido mal e eles podiam ter tido o destino trágico de Gomes Freire de Andrade e dos seus companheiros. Portanto, o primeiro aspecto, eu acho que este nosso antepassado, José da Silva Carvalho, era de facto um homem de coragem, o que é sempre uma qualidade de apreciar. Depois, era um homem que sacrificou a comodidade de uma vida que ele podia ter tido, pacata, aos seus ideais e aos seus princípios. José da Silva Carvalho podia ter, por isso simplesmente, optado por exercer a sua atividade de magistrado. Ele estava, na altura da construção do Sinédrio, estava juiz dos órfãos no Porto, portanto, podia perfeitamente viver da sua magistratura, mas não. Ele, mercê dos seus ideais, ele resolve sair daquilo que hoje poderíamos chamar a zona de conforto para prosseguir os seus princípios e os seus ideais. E isso faz com que ele tenha tido uma vida atormentada, porque basta referir, como aliás ontem já foi aqui subejamente dito, que José da Silva Carvalho emigrou por 3 vezes e em condições difíceis. A primeira vez, logo em 1823, na sequência do episódio que ficou conhecido pela Vila Francada. Depois regressa em 26, mas logo em 28, 2 anos depois, com a aclamação de Dom Miguel, rei absoluto, e as perseguições que se seguiram aos liberais, ele emigra pela segunda vez, regressa, mas depois, logo em 36, também, mercê da Revolução Setembrista, ele volta a emigrar. Portanto, é um homem que tem uma vida complicada, até familiarmente. Há um filho, pelo menos um filho, que ele só vem a conhecer já com 4 ou 5 anos de idade, porque tinha ficado cá com a mulher, com a mulher dele, e que ele só vem a conhecer depois do seu regresso. Portanto, não foi uma vida propriamente cómoda, foi uma vida em que ele sacrificou muita coisa aos seus ideais. Eu tenho aqui uma imagem do passaporte do seu terceiro exílio, assinado por Sá da Bandeira, em que ele, em 36, sai do país juntamente com a família. Depois, outro traço da sua personalidade que eu gostaria de realçar diz respeito à sua verticalidade e à sua capacidade para se opor ao poder instituído quando entende que estão a ser atropelados princípios fundamentais. Como sabem, já ontem aqui isso foi amplamente referido, José da Silva Carvalho, a dada altura, é nomeado presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Esta é uma imagem de um postal que os CTTs fizeram a propósito dessa efeméride. E então, o que é que acontece? Acontece um episódio, digamos, escandaloso. Há um decreto de 1 de agosto de 1944 em que o governo, certamente descontente com a atuação de alguns juízes e magistrados, resolve fazer esta coisa fantástica, que é dizer que os juízes de primeira e de segunda instância podem ser transferidos livremente por ordem do Poder Executivo e aqueles que, porventura, não abandonem os seus cargos num prazo de 8 dias, então entende-se que desistiram, que renunciam tacitamente ao seu cargo de magistrados. Vejam a violência de uma situação destas. Como sabem, um dos princípios, um dos corolários da independência dos juízes
é precisamente a sua inamovibilidade. O juiz só pode ser transferido por vontade própria e não pode ser obrigado a ser transferido, porque se pudesse obrigá-lo a ser transferido, ele necessariamente perdia a sua independência nos julgamentos que fazia. Estava sempre a pensar: se eu dou esta sentença, posso correr o risco de amanhã me mandarem embora, não é? Portanto, a inamovibilidade é um corolário necessário, indispensável, da independência do poder judicial. E então, perante este decreto altamente, para já inconstitucional, porque contrariava frontalmente o que sobre o assunto dizia a Carta Constitucional, mas para além disso, este ataque à magistratura e à independência dos juízes fez com que José da Silva Carvalho, na sua qualidade de presidente do Supremo Tribunal de Justiça, dirigisse então uma missiva à Rainha denunciando esta situação. E tem uma frase, eu vou ler lá aqui, que leio mais facilmente. Tem aqui uma frase lapidar que eu acho que ainda hoje é perfeitamente aplicável. Diz ele: a independência do poder judicial não é um favor concedido à classe dos juízes, é uma garantia dada à sociedade. Sem essa garantia, não é possível que o poder judicial preencha a alta missão que a Carta lhe confiou, elevando-o à categoria de poder político do Estado. Portanto, temos aqui toda uma filosofia política acerca da separação de poderes e do princípio sagrado da inamovibilidade dos juízes. Portanto, outro aspecto do caráter e da personalidade de José da Silva Carvalho tem precisamente a ver com esta vontade dele de defesa dos princípios que considera indispensáveis. Ele não transige com o poder político quando entende que estão a ser espezinhados princípios fundamentais. Não. Como é que se anda para trás? É aqui. É o de baixo. Uma última referência ao nosso trisavô no que respeita à sua, digamos, ao seu desprezo pelas honrarias. Ver se encontro aqui. Eu talvez consiga ler aqui. Acho que consigo ler aqui. Aqui percebe-se que em 1849 o então conde de Tomar, ainda não era marquês, terá oferecido ao nosso trisavô o título de conde. E ele então faz um apontamento em que diz: falei com o conde de Tomar sobre o negócio do título de conde. Ele insistiu para que eu aceitasse. Respondi-lhe que o não podia fazer porque já o tinha recusado ao rei Dom João VI e à mesma rainha, e que agora muito mal me ficaria se tal fizesse. Que eu desejava morrer com o nome que o meu honrado pai me deu na pia do batismo. Por curiosidade, é o que vamos ver agora a seguir, é a pia do batismo de José da Silva Carvalho. E por último, que na ocasião da Revolução de 1820, de que eu fui um dos principais autores, logo com meus companheiros declaramos que não queríamos nem honras, nem fazenda por tal feito. Eu acho que isto que é, de facto, um bom exemplo do que é o desapego às honrarias e a atuação em função de princípios. Ele considerava que seguir a Revolução de 1820, a qual foi um dos seus autores, era um imperativo de consciência para ele, portanto não tinha que haver uma recompensa honorífica pelo facto de o ter feito. Portanto, em resumo,
José da Silva Carvalho, nosso trisavô, permanece muito vivo na nossa memória, minha e dos meus irmãos. Nós procuramos também transmitir essa memória aos nossos descendentes e não só por ser nosso trisavô e ter tido ter sido uma figura importante na sua época, mas de facto porque lhe reconhecemos qualidades de caráter que são de apreciar, como eu já referi, a sua coragem física, a sua capacidade para desistir de uma vida cómoda em defesa dos seus princípios, a sua verticalidade, o seu desprezo pelas honrarias. Eu acho que isto tudo são qualidades de caráter raras e que fazem com que José da Silva Carvalho, portanto, continue muito vivo na nossa memória. Eu queria terminar agradecendo mais uma vez a organização deste colóquio em homenagem ao nosso trisavô e claro que uma organização destas, um colóquio destes, com tantos participantes, é uma conjugação tem necessariamente de ser uma conjugação de muitas vontades. Mas, no momento de terminar, eu gostava de fazer uma referência pessoal a uma pessoa que julgo que unanimemente é por nós reconhecido como sendo a alma de tudo isto. Sem ele não estávamos certamente hoje aqui. Sem ele não tinha na década de 80 sido inaugurada a estátua a José da Silva Carvalho, que iremos visitar daqui a pouco. É um filho da terra, é obviamente o meu querido amigo e vizinho, Dr. António Neves. Sem ele, nada disto tinha acontecido. Por isso, as minhas últimas palavras em nome da família e acho que em nome de todos os que aqui estão presentes é: António, muito obrigado.